Opa! Hoje voltamos aos nossos conteúdos, agora da disciplina de assistência de enfermagem em saúde mental, com a temática História da Saúde Mental. Mas antes de adentrarmos a este universo, vamos à nossa questão norteadora de número 1. Faça uma diferenciação entre indivíduo normal e indivíduo anormal. Em linhas gerais, pode dizer que tudo aquilo que foge dos padrões mais aceitos pela sociedade é considerado loucura. Não há uma separação nítida entre o que é normal e o que é anormal patológico. O que há são normas que mudam de acordo com a cultura de cada. Para o autor Machado, essa é uma questão que tem estimulado discussões sem fim. Popularmente ou culturalmente, o problema da saúde mental, notadamente, é daquela doença mental responsável pela superlotação dos hospitais psiquiátricos, resume-se a alguém cujo comportamento difere dos demais e é capaz de provocar algum grau de ansiedade e de constrangimento social. Para o diagnóstico médico, entretanto, não basta o incômodo social ou familiar. E é impossível fazer uma avaliação completa do paciente sem entender sua origem social e também cultural. Ao longo da história da humanidade, existiram diferentes modos de olhar a loucura. Por um lado, alguns indivíduos entendiam os loucos como alguém que deveria ser isolado e venerado. Outros consideravam-os como alvo a abater, rejeitando-os e privando-os da liberdade e de seus direitos. A loucura é um conceito natural socialmente construído, isto é, o que se considera loucura ou doença mental numa determinada sociedade e num determinado momento pode não ser numa outra. Os loucos constituíram sempre uma categoria socialmente estigmatizada e excluída, independentemente da sua variabilidade do conceito, determinado por diferentes épocas históricas, com diversas interpretações, atitudes e respostas. Será que o termo saúde mental é a mesma coisa que o termo doença mental? A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pode-se dizer, portanto, que a doença mental é o agravo da saúde mental. A doença mental é toda sintomatologia psíquica e comportamental que compromete funcionalmente a vida da pessoa. Ela engloba um amplo espectro de problemas patológicos que afetam a mente, usualmente provocando grande desconforto interior e alterando comportamentos. Provoca uma enorme variedade de sintomas, entre as quais queixas a nível do humor, ansiedade, memória, percepção e pensamento. Possui uma ordem biológica e física e pode ocorrer com qualquer pessoa. Inicialmente, a Organização Mundial de Saúde conceituava saúde mental como a capacidade de estabelecer relações harmoniosas com os demais e a contribuição construtiva nas modificações do ambiente físico e social. Com o tempo, observaram-se os estudos, mostraram que o método de enxergar somente a doença mental não estava sendo resolutivo e deixa a pessoa de lado. E dessa maneira, estudiosos da psiquiatria passam a ver não somente a doença, mas inclui o sujeito. E é justamente nesse momento que o termo doença mental passa por uma revisão e é colocado como saúde mental, ou muito usado transtorno mental, devido à influência americana. E a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde mental é um bem-estar, um estado de bem-estar, no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade a qual está inserido. A saúde mental está relacionada à forma como as pessoas reagem às exigências da vida e ao modo como elas a organizam, harmonizam. Podem ser os seus desejos, seus anseios, capacidades, ideias, emoções, ambições.
A saúde física implica o bom funcionamento do organismo e das funções vitais inerentes. Assim, a saúde mental e saúde física estão interligadas e são interdependentes, tornando-se cada vez mais evidente que a saúde mental é indispensável para o bem-estar geral de todos os indivíduos. As pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. O modo como as pessoas harmonizam, se organizam, os seus desejos, as vontades, suas capacidades, se diferem de pessoa a pessoa. Assim, diferentes organismos apresentam esforços em níveis diferentes e de diferentes modos, podendo a tensão ser tolerada até certo ponto. Os problemas de saúde mental são bastante comuns. Vamos citar alguns. Depressão, ansiedade, fobias, angústias, mal-estar psicológico ou estresse continuado, dependência de álcool e outras drogas, perturbações psicóticas como a esquizofrenia, atraso mental, demências. A demência é um declínio geral das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio que persiste por toda a vida e pode interferir com as atividades normais da pessoa e seus relacionamentos. Pessoas com demência podem se tornar confusas, incapazes de lembrar as coisas ou perder habilidades que antes tinham, incluindo as tarefas do dia a dia. É sempre bom lembrarmos que, ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental maior ou menor gravidade. A doença mental e os seus sintomas se desenvolvem a partir das interações da personalidade da pessoa com uma ou mais tensões. Essas tensões elas podem ser internas ou externas. As tensões internas são os resultados de alterações orgânicas e psicológicas no organismo. Por exemplo, carcinoma, uremia, alterações cardiovasculares e assim por diante. E na tensão externa, é importante reconhecer que não necessariamente ela seja ruim e ela tenha que ser evitada. Freud via o estado ideal da mente como uma ausência de tensão, mas isso só é possível e desejável com a morte. É impossível ver uma vida sem tensão, o que dito de outra maneira significa que todo mundo tem que se adaptar continuamente. E o que pode causar essas perturbações na saúde mental? Então, as diferentes fases da nossa vida, Então, desde a infância, a entrada na escola, a adolescência, a menopausa, o envelhecimento, acontecimentos de dificuldades, como, por exemplo, a perda de um familiar próximo, que leva ao luto, o divórcio, o desemprego e a pobreza. Fatores genéticos e infecciosos ou traumáticos podem também estar na origem de doenças de saúde mentais graves. Pessoas que possuem problemas de saúde mental, por muitas vezes são mal entendidas e até marginalizadas devido a falsos conceitos. Conceitos esses que fazem com que muitas pessoas tenham vergonha e não procurem tratamento no momento adequado, deixando o problema agravar, pois sabe-se que quanto mais cedo for o tratamento, mais eficaz é a recuperação. Inclusive doenças mais graves são possíveis de controlar e de reduzir os sintomas mais rápidos. A exemplo desses falsos conceitos, tem-se as doenças mentais, que são frutos da imaginação, as doenças mentais não têm cura, as pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosos, imprevisíveis ou perigosas, pessoas com doenças e problemas mentais são loucos, e os remédios psicóticos deixam a pessoa mais lesada. Então, tudo isso são falsos conceitos que ainda pode agravar mais a saúde mental do indivíduo. É possível ajudar alguém que encontra-se fragilizado ou comprometido com problemas de saúde mental? A resposta é sim. É possível ajudar a quem tem um familiar ou alguém próximo que esteja passando por algum distúrbio mental.
né? E nós temos algumas formas de apoio que nós podemos oferecer a estas pessoas, a esses indivíduos. Incentive que a pessoa busque ajuda médica. Os transtornos mentais podem e devem ser tratados como outros problemas de saúde. Oriente a possibilidade de uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Algumas vezes, os sintomas dos transtornos mentais farão que quem está passando por essa situação evite contar o que está sentindo, evite transmitir os seus sentimentos. Às vezes achamos que estamos ajudando, enquanto na verdade estamos agravando ainda mais a situação. Por isso, cuidado com algumas palavras. Ao conversar com alguém que tem algum distúrbio mental, é preciso evitar diversas situações, né? Diversas coisas que farão se sentir pior. Então, evite falar algo que atrapalhe essa pessoa, ou que possa até mesmo fazer com que ela sinta-se culpa por ter esse problema. Como fazer isso, né? Evitar frases como isso é passageiro, é só coisa da sua cabeça, você não tem motivos para se sentir assim. Eu também já fiquei triste assim. Você está querendo chamar a atenção? Isso é normal. Você não é diferente das outras pessoas. E daí por diante. Agora vai algumas dicas para se manter uma boa saúde mental. É necessário alguns cuidados, por exemplo, não usar drogas, dê sentido à sua vida, não fazer uso demasiado da tecnologia, pois já é comprovado cientificamente que as pessoas que fazem uso excessivo diariamente da tecnologia apresentam mais distúrbios mentais quando comparadas àquelas que fazem menos uso dessa tecnologia. Ter confiança em si, separar um tempo para o lazer, para a convivência com a família e amigos. Manter bons hábitos alimentares, dormir bem e praticar atividades físicas irregularmente, que também é comprovado cientificamente que as atividades físicas melhoram o estado de saúde mental. A partir de agora, nós vamos ver como é que se deu a evolução da história da assistência de saúde mental, da psiquiatria. Alguns estudiosos diziam que a loucura pode ser considerada uma experiência social, já que é encarada de diferentes formas, tanto por grupos sociais como foi no decorrer da história. A loucura, na Grécia Antiga, ela era considerada uma manifestação divina, onde os loucos eram vistos como profetas, porque falavam coisas que o homem comum não entendia. Outros viam de outra forma, já achavam que eles tinham excesso de paixão e sentimento. Nessa época, essas pessoas circulavam livremente. E na era medieval? Na era medieval, o louco era visto como uma associação demoníaca, um ser maligno. O significado da loucura não era consensual e não existia tratamento para as pessoas que apresentavam um comportamento habitual anormal. Se o louco fizesse a confissão de que era bruxo, poderia ser exorcizado ou punido e até mesmo excomungado, pois era a igreja que detinha o saber e o poder. Era ela a intermediária entre Deus e o homem. Caso o louco possuísse bens, riquezas, ele poderia comprar a sua inquisição e era abolido da punição. A peste, a lepra, que hoje tem o nome de hanseníase, e o medo de ameaças de outros mundos, algo sobrenatural, não humano. Sob o domínio da igreja, a loucura era tida como uma possessão maligna, portanto, com o surgimento já do racionalismo, sumia a condição de desrazão, ou seja, a falta da razão, passando esse louco aquele que ignora, que viola moral racional. É nesse sentido que a loucura ganha um caráter moral, passando a loucura a ser coisa desqualificante e que traz um conjunto de vícios tais como preguiça e irresponsabilidade. Com o início da sociedade industrial, o mercantilismo, todos aqueles que não podiam contribuir para o movimento de produção, do comércio e consumo,
começavam a ser encarados sob a prerrogativa do controle social a tudo que saía do padrão. Dessa maneira, multiplicaram-se nas ruas os desocupados, os mendigos e os vagabundos. Dentre eles, encontravam-se os loucos. Para que o problema fosse resolvido, foram tomadas medidas repressivas. Essas pessoas eram sumariamente internadas nas casas de correção e de trabalho e nos hospitais gerais. Encarcerados todos que não contribuíam para o movimento de produção, de comércio ou de consumo de mercadorias. Eram internados nos estabelecimentos velhos, crianças abandonadas, aleijados, mendigos, portadores de doenças venéreas e os chamados loucos. Esses locais eram casas de correção conhecidas como hospitais. Porém, naquela época, o conceito de hospital era bem diferente do que encontramos hoje em dia. Limitava-se a aplicar medidas repressivas e policiais, como forma de prevenir a sociedade civil. Essas instituições não se propunham a ter função curativa, limitando-se apenas à punição do pecado à ociosidade. A tal fenômeno, Foucault dá o nome de grande internação. Segundo ele, segundo Foucault, a loucura é objeto de exclusão. Nesses locais, o louco não era percebido como doente, e sim como um dentre vários personagens que haviam abandonado o caminho da razão e do bem. O enclausuramento, neste período, tem as funções sociais de exclusão e de organização social. Ao mesmo tempo que se puniam aqueles que são sinônimos do ócio e de improdutividade, da irresponsabilidade, da preguiça, por outro, assegura-se que eles não perturbem a ordem social. Somente com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, deu-se o início à separação dos loucos, dos pobres, mendigos e doentes. A Revolução Francesa surgiu um novo contexto no espaço social. O encarceramento arbitrário agora era somente para os loucos. Com o início da industrialização, houve uma alteração na forma de entender e de tratar alguns enclausurados. A necessidade crescente de mão de obra a baixo custo torna necessário libertar todos aqueles que aparentavam ter condições para trabalhar. Nesse sentido, só se mantinham nas casas de correções ou hospitais e manicômios os loucos, pois entendia-se que os loucos não podiam circular no espaço social como os outros cidadãos devido à sua alta periculosidade, passando assim a serem vistos como doentes que necessitavam de tratamento. E dessa maneira, surgiram os manicômios destinados à cura dos loucos. Porém, o saber científico baseava-se em limitar o homem da loucura para venderem sua força de trabalho no mercado. O grande fundador da psiquiatria foi Philippe Pinel, entre 1745 a 1826. Ele estabeleceu os fundamentos da clínica psiquiátrica a partir do método clínico. Impressionado pelas condições sub-humanas das pessoas que estavam no manicômio, ele consegue, em 1798, a autorização do governo para libertar os asilados, muitos deles algemados há vários anos. Segundo Pinel, as alienações mentais seriam devidas a distúrbio funcional do sistema nervoso central. As lesões poderiam ou não ocorrer. Daí surge a expressão Pinel, como sinônimo de louco, maluco. Ficar Pinel significa enlouquecer, endoidar e ficar louco. Para tanto, Pinel considera a loucura como um desarranjo das faculdades cerebrais, cujas principais causas seriam as causas físicas, que são causas de origem cerebral, como pancada na cabeça, formação defeituosa do cérebro e hereditariedade, e as causas morais, que são as paixões intensas e excessos de todos os tipos. A loucura adquire a condição de doença mental e requer um saber médico e técnicas específicas, passando a existir um campo de possibilidades terapêuticas.
O nascimento da psiquiatria surgiu com o encarceramento dos loucos no manicômio dos hospitais que antes eram chamados de asilos, como disse antes. Começava o trabalho neste momento, né, com o Pinel trabalhando nesses asilos, começava então o trabalho de descrição e agrupamento de diferentes tipos dos sintomas e a denominação dos tipos de transtornos psíquicos que fundamentam ainda a psiquiatria moderna. Os ditos doentes mentais permaneceram toda a sua vida dentro dos hospitais psiquiátricos até a desinstitucionalização, que é a desconstrução do arranjo manicomial, assim como de toda a lógica de segregação que lhe é subentendida. Até o início, né, do século XX, ainda eram utilizados verdadeiros instrumentos para controlar esses pacientes, como as camisas de forças, os quartos fortes reforçados, choques elétricos, operações no cérebro chamadas de lobotomia e as verdadeiras torturas. Tudo isso em nome da psiquiatria científica. E no Brasil? Como é que se deu a história da saúde mental, da psiquiatria aqui no Brasil? No Brasil, o conceito de loucura não é diferente, é também uma construção histórica. Antes do século XIX, não havia o conceito de uma doença mental e nem uma divisão entre razão e loucura. A assistência aos doentes no Brasil colonial era extremamente precária. Até o século XVIII, os loucos perambulavam pelas ruas, né? E o marco inicial foi a chegada da família real ao Brasil, que em 1808 houve a necessidade de reordenamento da cidade, tendo em vista recolher os que perambulavam pelas ruas, desempregados, mendigos, órfãos, marginais de todo tipo. Então, a maior parte dos cuidados eram prestados nessa época por curandeiros, inclusive por sacerdotes católicos. Os médicos formados eram raríssimos e serviam principalmente às pessoas importantes, né, pessoas de posses. Não possuíam especialistas em psiquiatria. E nesse período, os hospitais, a Irmandade da Santa Casa, mais abrigava do que realmente tratava os enfermos mais necessitados. Nas últimas décadas do século XIX, as pessoas consideradas loucas eram equiparadas aos indivíduos classificados como desordeiros, unindo-se ao grupo dos incômodos e perigosos, que deveriam ser postos longe da dita boa sociedade. A loucura adquiria áreas de moléstia social, né? E Carneiro diz que a loucura era mais uma das modalidades de exclusão em uma sociedade brasileira praticamente polarizada entre senhores e escravos, onde havia uma grande margem de inadaptados aos quais se buscava repreender e disciplinar. Em 1830, a partir do diagnóstico da Sociedade Brasileira de Medicina do Rio de Janeiro, é proposta a construção de um hospício para os alienados no modelo francês, com a substituição das alas insalubres dos hospitais e dos castigos corporais por asilos higiênicos, arejados e com tratamento moral, iniciando no Brasil o processo de medicalização da loucura. Então, o que a gente pode observar é que no final do século XIX há um movimento para a criação de hospícios no país. E aí cria-se em 1852, né, o Hospício Dom Pedro I, que hoje é o atual Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, que funciona hoje a reitoria dessa universidade. A assistência inicial era realizada por freiras e funcionários leigos, que recebiam designação de enfermeiros. O hospício aparece como inserção do louco em um lugar organizado e disciplinador. O hospital psiquiátrico é visto como sinal de exclusão e descomprometida com a saúde, com a saúde e com a reinserção social. E no hospício Dom Pedro I não foi diferente. Então, na realidade, o que se viu foram inúmeros problemas com excesso de lotação, falta de pessoal especializado, arbitrariedades, falta de organização e muito descrédito na capacidade de empreender qualquer efetiva. Mesmo assim, ainda no século XIX,
Testemunhou-se no Brasil a inauguração de vários hospícios por toda a região, inclusive no Norte, Nordeste, né, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Paraíba, Salvador e Maceió. Na década de 70, inicia-se movimentos que passaram a denunciar os profissionais contra a indústria da loucura. E em 1977, 96% dos recursos destinados à assistência psiquiátrica eram investigados em hospitalizações. E aí, no final dessa década, então, inicia-se um movimento da reforma psiquiátrica. E surge, então, nesse momento, né, a teoria psicanalítica de Freud, que ela dizia que a transposição da problemática da saúde mental para fora do corpo, configurado no simbólico, com o estabelecimento de novos dispositivos terapêuticos. Para tratamento da saúde mental, de problemas psiquiátricos, foram descobertos a eletroconvulsoterapia e os primeiros neurolépticos. Surgiu também os primeiros leitos em hospitais gerais, emergências e ambulatórios. Na Bahia, em 1954, foi criada a primeira unidade de internação psiquiátrica no Hospital Geral. Houve também a construção de manicômios judiciais. Em 1992, os movimentos sociais aprovam em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede de atenção à saúde mental. Não é mais aceitável que o infortúnio do acometimento de um transtorno mental leve qualquer indivíduo ao encarceramento no manicômio por décadas de sua vida, muitas vezes sem cuidados integrais à sua saúde e com desrespeito a seus direitos humanos e civis. A discussão, então, acerca da necessidade de humanização do tratamento do doente mental teve início na década de 1970, na década de 70, momento em que diversos setores da sociedade brasileira se mobilizaram em torno da redemocratização do país. Houve vários fatores, tais como precarização das condições de trabalho e as frequentes denúncias de agressão, estupro, trabalho escravo e mortes não esclarecidas nas grandes instituições psiquiátricas brasileiras, que provocaram a união dos trabalhadores da saúde mental e a luta pelas mudanças necessárias dentro do sistema de saúde. A Associação Brasileira de Psiquiatria preparou um projeto de lei para estabelecer o que seria o Estatuto do Enfermo Psiquiátrico, que previa a deshospitalização progressiva à medida que fossem instalados serviços de cuidados primários nas unidades sanitárias, os serviços de cuidados secundários, nas políticas e hospitais gerais, e os cuidados terciários, nos hospitais especializados e centros de habilitação e reabilitação, todos integrados na rede geral de assistência médica e social. Então, há uma integração que se considerava essencial para prevenir a discriminação e a exclusão. Essa proposta foi atropelada pelo projeto Paulo Delgado, fortemente apoiado, já de saída, pelos partidos de esquerda, por amplas camadas do movimento médico, pelo movimento sanitarista e pela burocracia sanitária federal. Esse projeto demorou mais de 10 anos para sair do papel, e somente em 2001, a Lei 10.216 de Paulo Delgado é sancionada no país e é redirecionando a assistência em saúde mental e privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária para os doentes mentais. No ano de 2002, na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, cria-se o Programa de Avaliação dos Serviços Hospitalares Psiquiátricos. E em 2003, é sancionada a Lei 10.780, conhecido como Lei do Programa de Volta para Casa. A partir de 2003, o processo de desinstitucionalização vem avançando significativamente, graças à criação de alguns mecanismos para a redução de leitos psiquiátricos no país e a expansão de serviços substitutivos, como centros de atenção psicossocial, CAPs, levando ao fechamento de vários hospitais psiquiátricos.
psiquiátricos. E agora vamos à questão norteadora de número 3. Eu quero que vocês pesquisem o conceito de desinstitucionalização em saúde mental. Pessoal, estou aqui então deixando a indicação de um filme, né, para que aqueles que puderem, tiverem a curiosidade, né, para que assistam. O nome do filme é O Coração da Loucura. Ele é um filme de 2015 e ele vai sintetizar o papel da mulher que mudou o tratamento psiquiátrico no Brasil. É bastante interessante, então sugiro que todos assistam. Para vocês refletirem hoje, deixo uma frase, um dizer, né, na verdade, de Fernando Pessoa, onde ele diz que a loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela e ela não ser grande é ser homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser gênio.